Mulher Diaba no Rastro do Lampião e Mulher Diaba no Rastro da Perdição. Nesse vídeo eu vou falar desses dois quadrinhos aqui lançados pela editora Trem Fantasma. Os dois são roteirizados pelo Ataíde Braz, então por isso que eu trouxe os dois aqui. Até dá pra perceber que o título, né, é bem parecido. E aqui a gente vai ter duas histórias. Dá pra tirar como uma sequência, pode ler separado, só uma, depois só a outra, não precisa ter a ordem. Mas são ali duas histórias da mesma personagem, que tem até uma cronologia, tem referências de uma na outra. Então, por isso eu resolvi trazer um vídeo falando das duas HQs, até porque elas têm uma curiosidade muito legal, porque o Ataíde Braz ele já tem 70 anos de idade. Essa primeira aqui que ele produziu com o Flávio Colim, quem conhece o Colim sabe que ele faleceu já tem uns 24 anos. E essa HQ aqui foi lançada em 1994, então já tem seus 32 anos que ela foi lançada e a Trem Fantasma republicou, se eu não me engano, essa aqui em 2024. Material bem bonito, ficou uma edição bem bonita, capa dura, formato grande, essa capa maravilhosa, que a arte que eu considero, né, na minha humilde opinião, uma das melhores artes que a gente tem publicadas aqui do Colim, né? E a edição do nível altíssimo também. E agora no final de 2025, mais de 30 anos depois que essa HQ foi publicada, o Ataíde Braz fez mais um roteiro. Eu não sei se esse roteiro já estava pronto, né? Mas agora que foi lançado com o Laudo Ferreira. O Laudo Ferreira, que é um dos sucessores do Flávio Colim na arte brasileira, ele assina a arte dessa HQ. Então a gente tem uma continuação, essa HQ aqui é continuação da outra, apesar de essa aqui dá pra entender, se ler só ela sem a outra dá pra entender tranquilamente. Ela é uma continuação. Os eventos dessa história aqui acontecem depois dos eventos da outra, tem referências e tudo mais. Então aqui a gente vai ter a arte do Laudo, que é um artista formidável. Então mais pra frente aí no vídeo eu vou mostrando mais HQ, quando eu for falando de mais da arte, enquanto eu for falando de cada uma. Mas aqui a gente tem essas duas HQs. Só me incomodou um pouquinho, bem pouquinho, que uma é maior que a outra. Eu fiquei um pouquinho incomodado, mas que elas ficam lindas juntas. Vou começar falando de Mulher Diaba no Rastro do Lampião, que foi a minha favorita. Eu gostei bem mais dessa aqui. É um quadrinho assim que eu já vou muito predisposto a adorar, porque eu amo o Colim, mas às vezes a gente tem alguns trabalhos, como o Colim não assinava a maioria dos seus roteiros, a gente tem uma variedade grande assim na qualidade dos roteiros das HQs em que o Colim trabalhava. Esse material aqui, ele vai ter 72 páginas na edição total, só que de história a gente tem apenas 34 páginas. Então, menos da metade, um pouquinho menos da metade do quadrinho é história mesmo. Mas apesar de ser pouca história, ele consegue ter um bom desenvolvimento. É um quadrinho que tem bastante diálogo, que dá pra ver aqui, é porque a letra é um pouco pequena, mas ele tem bastante diálogo. Então eu acho sim que tem um desenvolvimento legal na aventura da Mulher Diaba. Então é um quadrinho bem legal. Eu achei a arte espetacular. E assim, tem bastante extra. No final tem uns extras ali que mostra o roteiro e o resultado final da arte, que eu achei muito legal ver isso. Por exemplo, aqui no final, né, nessas páginas extras, tem aqui o roteiro quadro a quadro do Ataíde e o que o Colim fez com esse roteiro. Então a gente vê a genialidade do Colim, que às vezes com pouca instrução ele já faz uma cena incrível. E o que é a história desse quadrinho, né? Nesse quadrinho a gente vai acompanhar a Mulher Diaba, que ela, para acertar contas com o bando do Lampião e o próprio Lampião, ela fez um pacto com o demônio. Então ela tem esse pacto com o demônio, que o demônio vai ajudar ela a conseguir a vingança dela, porque ela quer matar o Lampião e algumas pessoas ali do bando dele, para vingar o mal que ele fez na vida dela, porque eu não sei se é porque nos dois volumes tem essa mesma referência, mas se eu não me engano já fala aqui logo no começo também, que por causa do Lampião ela perdeu o noivo dela, e aí ela quer se vingar dele, matando o Lampião, e aí ela tem esse pacto com o demônio. Logo no começo aqui, então, já tem ela usando os poderes ali, né, meio transformada em capeta para matar alguns cangaceiros do mal. Logo após isso, ela vai ali, ela tem um corpo fechado, né, e ela é protegida pelo diabo enquanto ela não conseguir a vingança dela. E ela vai caçar o Lampião, vai atrás dele. E assim, não dá pra falar muito mais, né, do que isso, porque é uma história curta, né? É uma história de 34 páginas. Então é óbvio que ela vai achar ali o bando do Lampião, vai ter combate e tudo mais. Vai ter suas cenas de ações, umas cenas bem legais, que ela tirando no pinto de um cara, de um cangaceiro. Então a arte sempre incrível do Colim. E no geral eu gostei muito, achei um material bem legal. Não vou dizer que me surpreendeu, porque eu sempre espero grandes coisas assim quando eu vou ler materiais do Colim, porque eu amo sempre o trabalho dele. E agora, falar desse
segundo volume aqui, que já é bem mais longo, ele tem 80 páginas, mas deve ser umas 76 de história já, então é uma história que tem o dobro do tamanho da outra. Nesse segundo volume, a mulher diabo ela já vai estar com um companheiro, os dois vão estar morando na fazenda de um coronel, trabalhando para ele, e um dia ali, eu acho que numa viagem, esse companheiro dela vai ser dado como morto, e o coronel vai ali consolar a mulher diaba, e ela sabe que quem mandou matar o marido dela, o companheiro dela, foi esse próprio coronel, porque ele quer ficar com ela. Então assim que ele dá a notícia que o companheiro dela morreu, ele já fala, então vamos pra minha casa, não vai ficar aqui sozinha, vamos lá pra minha casa que eu vou cuidar de você. Então ela sabe que foi ele que mandou matar o companheiro dela. E ela sai de novo numa aventura para descobrir se foi esse coronel mesmo, para ter certeza que foi ele que mandou matar o companheiro dela, e ela poder ter de novo, tentar ter uma vingança. Então aqui no começo ela não tem mais esse pacto com o demônio, mas ela vai de novo fazer um pacto com o capeta, e ela vai atrás de achar quem matou de fato o companheiro dela e conseguir a vingança. E aí ao mesmo tempo a gente vai acompanhar uma outra moça que logo, rapidinho, elas vão se encontrar, que, pelo que eu entendi, eu posso estar um pouquinho errado, é a filha desse coronel, que ela tá sendo levada por cangaceiros de volta pra fazenda do pai, porque ela fugiu, alguma coisa assim, e ela tem muito desacerto com o pai, então ela não tá sendo muito bem tratada por esses cangaceiros, e ela tá ali brigando com eles e tal, e a mulher diaba vai encontrar eles nesse meio tempo e vai ajudar essa moça a se livrar desses caras e tentar conseguir a própria vingança. E assim, na base da história, parece até ser uma história melhor, os diálogos são melhores, é uma história mais rápida de ler, mais fluida. A outra tem 30 e poucas páginas, mas ele usa um texto, né, imitando um linguajar um pouco mais caipira, que fica um pouco mais difícil de ler, tem mais diálogos. Aqui é um texto mais tranquilo, mais dinâmico, então acaba sendo uma leitura mais dinâmica, mas esse aqui eu achei só ok, no máximo, esse quadrinho. A aventura é boa, a arte é excelente, só porque no outro, enquanto é mais um quadrinho de aventura e tal, esse segundo aqui, ele tem muito elemento erótico, assim, que eu acho que não combinou com o quadrinho. O negativo desses pontos eróticos não é nem que eu não gostei de ter o ponto erótico, é que eu acho que ele não conseguiu encaixar bem na história, sabe? Ele fica criando um climinha entre essa moça que é filha do coronel e a mulher diaba, que eu não entendi muito bem, assim, nos contextos, sabe? Tem uma coisa que eu achei engraçada, é que, assim, eu não contei, mas deve ter a palavra priquito umas 12 vezes no quadrinho, sei lá. E não combina, sei lá, não faz sentido essa palavra no contexto da época do quadrinho, no contexto dos personagens, sabe? Eu acho que tem uma hora que o próprio demônio fala isso, então não achei que combinou bem, não. Então o ponto forte desse segundo volume fica pra arte. A arte do Laudo é excelente, muito linda mesmo. Ele não chega a ser uma leitura ruim, é uma leitura boa, fluida e tal. Tem muitos pontinhos assim que eu achei meio chatinhos na história. E aí, no geral, eu só achei um quadrinho ok. Mas esse aqui eu achei muito bom e recomendo. Então esse aqui recomendo bastante, principalmente pra quem gosta do trabalho do Colin, recomendo muito. Esse aqui não recomendo muito, não. Quem gosta do trabalho do Laudo ou quem gostou muito do primeiro, talvez valha dar uma chance e ver se gosta mais do que eu, mas eu não curti muito, não. Então é isso, gente. Obrigado a quem ficou até aqui. Se inscreve aí no canal, deixa um like, esse tipo de coisa e valeu!